mesmo. Bom, hoje, né? Meu Deus, quem viu hoje no Instagram foi tremendo, né? Hoje Deus fez algo muito, muito forte, né? Para nos mostrar o teu poder. Hoje eu queria trazer uma reflexão. Não seria um ensino, né? Que é o ensino que eu fiquei de fazer às 7 da noite. Mas hoje eu vou trazer uma reflexão. Essa reflexão que eu venho trazendo para vocês, ela é muito interessante. Ela nos traz a base do querer, do viver e do apostar naquele objetivo que você pretende tanto, que é viver para Cristo. Mas antes disso, eu queria falar hoje algo que me surpreendeu. O que me surpreendeu? O que surpreendeu o pastor Júlio César? O que me surpreendeu, desculpa, foi uma experiência de um jovem que teve uma revelação ao inferno e ao céu nessa tarde de hoje, onde eu comecei a observar, são 47 minutos, né, dessa experiência, se vocês quiserem depois eu passo para vocês, muito importante, muito forte também. Quando ele desce ao inferno, ele sai do corpo, né, ele vai com o seu pai é um pastor, e ele dá uma entrevista a um programa, né, na América, e ali ele pode compartilhar, a gente pode dar lá e compartilhar, isso mesmo. Ele vai dar uma entrevista, né? Então, nessa entrevista, ele fala sobre a passagem dele no inferno e do inferno para o céu. E aí eu fiquei hoje à tarde preocupado com esse tipo de informação e vendo os detalhes que ele aborda nessa questão do inferno para o céu. É, eu vendo, desculpa, mas eu estou muito doente, eu vendo aquela cena, eu comecei a entender qual que é, né? Vale a pena ser perseguido por Cristo? Vale a pena ser caluniado? Vale a pena ser odiado? Vale a pena. Porque o que nos resta na nossa vida é a morte. A morte é o último detalhe que nós lembramos de nossa vida cotidiana. A morte é algo muito sério. E quando ele desce ao inferno, ele fala que ele sai do corpo, ele sobrevoa, e ele desce rapidamente ao inferno. Ele falou que viu coisas tenebrosas e terríveis. Então eu começo a entender o quê? Eu começo a entender que realmente a nossa vida não é uma brincadeira. Que realmente a nossa vida, ela é muito passageira. E o que tem acontecido nesses últimos dias? Nós não estamos acostumados a sofrer como Cristo sofreu. Então, essa insegurança da nossa parte faz com que a gente entende que a nossa vida aqui, por um sofrimento que passamos, a gente já começa a murmurar, a gente começa a entristecer, a gente começa a dizer que não dá mais chance, que não tem mais jeito, e aí nós pedimos até mesmo a morte. Mas a morte, depois que sai do corpo, ela é tenebrosa, né? Então, quando sair do corpo, eu sempre uso essa frase, quando sair do corpo, aí o problema será mais embaixo. Então hoje eu queria falar para vocês por que é eficaz. Por que é eficaz sofrer por amor a Cristo? Por que é eficaz sofrer? Por que é algo que devemos fazer em nossa vida? Irmãos, Deus é soberano. Ele não precisa de homem para habitar nos altos céus. Ele não precisa de força humana. Então, o que vemos? Sofrer por amor à justiça. Né? Eu, por exemplo, estou sendo caluniado demais, aborrecido, perseguido, mas a minha vida hoje, ela se reflete na vida de Cristo. Por quê? Porque Cristo passou, ele sofreu pela justiça e eu também sofro por ela. E é por isso que eu estou de pé. Senão eu estaria já caído, desanimado, por não ter olhado para o homem que é injusto, mas olhei para a justiça divina do céu. Então, mesmo ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com sua mão. Então, eu queria trazer para vocês alguns sofrimentos que Jesus passou, né? Que Jesus passou. Queria agradecer, olha só quem está aqui, o nosso irmão, né, do Instagram hoje, que hoje já postamos o vídeo dele, que ele se matar, está ao vivo conosco, já vai para a clínica, né? Que bênção, né? Vai para a clínica, nós vamos lá cuidar dele. Então, a clínica que muitos falaram que não existe, né? A clínica que não existe, a clínica que não tem efeito, a clínica, as pessoas que pisaram lá falam que não existe, mas é coisas que a gente tem que fechar os olhos, ouvidos e falar, meu Deus, o absurdo está na terra e vamos seguir caminho, né? É a clínica que as pessoas falam, não é para ofertar, né? Mas vamos lá. É, irmãos, eu queria falar, ou ler um versículo bíblico que está em livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 17. Diz assim, se nós somos filhos,
logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha isso, se é certo que com ele padecemos. Então, padecer sem Jesus é ilusão. Padecer sem Jesus é eloquência dos seus corações. Padecer sem Jesus, ela não tem efeito. Se você padecer sem Jesus, você não tem efeito. Então, você tem que padecer por amor à justiça e padecer com ele, ou seja, arraizado na videira verdadeira que é Cristo. Aí sim, meus irmãos, vemos novamente o fruto da verdade do sofrimento que temos em relação a Cristo. Agora, o que o apóstolo fala? Em Tiago fala 5,10. Pega como exemplo. Ele fala assim, ó, 5,10. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento a paciência dos profetas que falaram no nome do Senhor. Então, tudo que você passa, a perseguição, a afronta, a calúnia, a traição principalmente, você deve, no fundo, meus irmãos, dói. Eu mesmo fui traído demais. Quiseram me crucificar vivo, me enterrar vivo. A raiva que esses irmãos têm de mim é muito grande. É algo assim que parece que eu fiz algo para eles. É algo é muito forte. Quem concorda comigo? Não é muita raiva, gente? É muita raiva por uma pessoa. Agora me fala, por que tanta raiva por uma pessoa só? Por que tanta gente com raiva de um homem só? Alguma coisa tem, gente. Acorda. O que tem é que eu tenho uma chamada muito forte. Uma promessa muito forte que os demônios usam, até mesmo o Judas, que senta na mesa para tomar a Santa Ceia. Por que tanta raiva de um ser humano? Por que tanto ódio, tanta ira de um jovem? Né? Querendo na cadeia, quando fala de cadeia, querendo estar morto, que Deus vai matar. Né? É muito ódio. É muita ódio. Então, muita gente fala assim, olha, vamos pregar a verdade, não vamos esconder isso. Falar a verdade não é ter ódio. Gente, a verdade é uma só. Que Jesus Cristo é o santo juiz. E que a Bíblia diz que quem condena seu irmão está falando mal contra a lei, quem fala mal do seu irmão. Então, é o ódio, a vingança, a dor, mas a vontade de fazer com que eu pare, a vontade de fazer com que eu fique no quarto depressivo. Então, é esse sofrimento que Jesus passou. Jesus passou um certo tempo de depressão, mas quando Jesus estava no monte, quando Pedro nega orar com ele, pelo sofrimento dele, ele vai e se ausenta. Ele se ausenta. O profeta Elias também, boa MM. Os profetas Elias também, né? Então, muita perseguição, muita injúria, muita calúnia, caluniaram Jesus, perseguiram Jesus, falaram mal de Jesus e odiaram Jesus. Né? Odiaram. Então, é muito ódio em cima de um servo de Deus. É muito ódio. Né? Agora, o que devemos entender? Né? Como eu sendo afetado, eu devo fechar os meus olhos, e você em casa também fecha seus olhos. Você está passando provação com seu marido, com seu vizinho, na escola, no trabalho. É saber sofrer por Cristo. É saber sofrer por Ele. É saber sofrer com Ele. Irmãos, ainda que nós caímos, se nós pedimos perdão, Ele é fiel para nos perdoar e nos levantar de novo com muita mais autoridade. E a glória da segunda casa se torna maior do que a primeira. Então, a relação entre os profetas, entre os discípulos, foi a continuidade na oração e na fé. E é isso que vamos buscar hoje, nesse de hoje. O que Jesus fala em 1 Pedro 2,20? Diz assim, mas que glória é essa? Se pecando e sendo privilegiado por isso, suportais com paciência? Se porém fazendo bem, sois afligido e o suportais com paciência. Isto é agradável a Deus. Suportar com paciência. O que Deus se agrada é passar pela provação com paciência. É passar pela perseguição com paciência. Vão te atacar, vão arrumar mais pessoas para te atacar, vão caluniar você, vai virar notícia teu nome, vão fazer escandalizar a tua vida. Mas você deve estar suportando com paciência. Ainda que as pessoas falam que fez, fala que não fez, paciência. Paciência em tudo, porque a Bíblia diz, por causa de Cristo, seremos odiados. E não é por outra causa que eu sou odiado. Porque a causa que me começa em mim, que eu estou aqui hoje nesse vídeo, é a causa de Cristo. Eu não falo por meu nome, eu falo em nome de Cristo. Então, olha que interessante. Mateus 5,11 diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriar
e perseguirem mentindo, dizendo todo mal contra vós por minha causa. É pela causa de Cristo. É por uma boa causa. É pela causa dele que eu, pastor Júlio, sou perseguido. Por quê? Porque eu sou um pastor. Se eu fosse um ímpio, um homem do mundo, ninguém falaria de mim. Mas eu, como sou exemplo de Cristo, eu tenho que dar exemplo de Cristo, eu vou ser caluniado. Se eu cuspir no chão, há condenação. Se um ímpio cuspir no chão, não há condenação. Então existe dentro de mim o chamado. Esse chamado, ele se reflete no quê? Ele se reflete na condição de eu estar aprimorado, plantado, regado e bem inteirado nas coisas de Deus. Embora passe por luta, sofrimento, vendaval, o que passa, o que passar, tem que permanecer. O que eles querem é eu na cadeia. Eu já vi pessoas na internet dizer assim, eu não vejo a hora desse pastor Júlio morrer. Outros pastores dizem assim, ó, tem que morrer. Qual que é a obrigação de todos os meus irmãos que andaram comigo? É orar para Deus restaurar a minha família. Era orar para Deus restaurar o meu ministério. Era orar para Deus me dar força e me levantar. Se é o caso que eu estou caído. Então, eles estão fora da realidade. E assim, o inimigo usa eles para denigrir a imagem do seu próximo. Então, aí que acontece essa pura realidade que muitos não enxergam. E acabam indo, consequentemente, por palavras vãs e embora em sua leviandade. É por isso, meus irmãos, que estavam todos reunidos contra Jesus no Sinédrio. Mas Jesus continuou na oração e assim o sacrifício foi perfeito. Agora, o ódio. O que Jesus disse? Mateus 10, 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é por causa do nome de Jesus que eu sou odiado. Então, se o meu canal fosse falar de futebol, alguém falaria contra? Se o meu canal fosse falar de bruxaria, alguém faria contra mim? Não. Se meu canal falasse sobre Copa do Mundo, notícias de política, alguém ia falar contra mim? Também não. Mas como eu estou falando de Jesus, como eu estou colocando Jesus ganhando almas para o reino de Deus, é claro que eu estarei à disposição dos malfeitores, dos traidores, das fofocas, dos disse-me-disses, né, que levam multidões para com eles, para a rebelião dos seus próprios conceitos. E aí vem uma Bíblia dizendo, né, a Bíblia relatando e dizendo, sobre esse apenas sofrereis condenação. Então, a condenação vem para aqueles que querem ser juiz. Jesus falou assim, ó, que adianta tirar o cisco do olho do teu irmão, você tem um arqueiro no seu. A partir do momento que você julga o teu irmão, você vai contra ele, você persegue ele, você está tendo uma trave, uma grande trave no teu olho, porque está sendo juiz na causa de acusação. Mas, lembrando, vocês precisam sofrer, todos nós precisamos sofrer, por amor a Jesus, porque naquele dia, se eu morrer hoje, por exemplo, qual graça terá, meus irmãos? Se eu morrer hoje, amanhã alguém vai falar de mim na internet? Se falar mal, estão desrespeitando o velório. Alguém vai falar mal de mim mais se eu morrer amanhã? Não. Por quê? Porque o desejo do ser humano é o outro morrer. É até a morte, a raiva é até a morte. Né? A raiva é até a morte. Então, a pessoa espera você morrer. Então, é isso que o diabo quer, que você morra. Então, você não pode parar o alvo que você um dia foi chamado. Porque o meu chamado não foi em cima de irmã, de irmão, de obreiro. O meu chamado foi em cima de mim. E eu tenho que concluir ele. Querendo o irmão, a irmã, eu tenho que concluir aquilo que eu fui chamado. Então você foi chamado para uma grande obra. E não é por causa das perseguições que você tem que parar. Você tem que se levantar, lembrar onde você caiu e levantar aí de novo. Reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus problemas, né? Porque as pessoas que um dia falaram que eu era um homem de Deus, hoje estão falando que eu sou falso profeta. Vocês entenderam? A bipolaridade, o amor fingido, a falta de comunicação com Deus, pessoas que diziam que eu era homem de Deus, agora eu não sou mais, sou um assassino, tem que ter medo de mim. Os irmãos estão entendendo aonde está chegando o espírito da confusão? Como que você pode viver 5 anos do lado de uma pessoa e aprovando as obras dela, se elas forem erradas? Então, me perdoa, pastor Júlio, está perdoado, irmão.
Que alguém mais quer pedir perdão para mim? Tem muita gente voltando para o canal pedindo perdão. Isso é porque eles estão vendo que eu continuei, que eu olhei, né? Então é isso. Então, o porquê, né? A gente vai querer criticar. A gente tem uma vida pequena, uma vida. Tá perdoado, Franklin. Tá perdoado, Luiz. Olha, muita gente pedindo perdão. Sejam volta, sejam bem-vindos novamente. Deus é Deus. Todos estão perdoados. Lógico que eu perdoo, Cauã. Eu perdoo vocês. Porque eu preciso seguir a minha vida com Cristo. Eu preciso levar vocês para o céu e eu preciso voltar para eu ir para o céu. A minha vida é isso. Né? A minha vida é isso. Poucos têm coragem de pegar no meio de uma batalha como essa e estar aqui ao vivo. Mas falando de Jesus. Né? Muita gente pedindo perdão. Claro que eu perdoo o irmão também. Né? Muitos inscritos pedindo perdão. Claro que eu perdoo. Claro que eu perdoo, gente. Se eu não perdoar vocês, não recebo perdão diante de Deus. Eu perdoo até aqueles... A irmã Cleide, que está falando mal de mim continuamente, que não esqueceu a oração. Perdoo o Gabriel, eu perdoo todos eles. Eu perdoo todos eles, meus irmãos. Nós não somos bruxos, nós não somos Harry Potter, não, que tem a varinha, não, que fica fazendo bruxaria, não. Nós somos servos, a gente tem que ir junto para o céu. Naquele dia, não vai... E se eu encontrar esses irmãos no céu? Se eu encontrar? E se eu se salvo? Como vai ficar no céu? Um vai ficar em inimizade com o outro? Isso não existe. A igreja ela precisa ser junta, unidas e vir perder um amor ao outro. O amor vence toda a guerra. O amor vence toda a guerra. E eu tenho que perdoar meus irmãos. Eu sei que eles estão errados. Eu sei que muitas coisas não fui certo. Mas eles estão errados também. Eu não posso julgá-los. Quem julga é o Senhor. Naquele último dia, quem vai julgar a irmã Cleide, quem vai julgar Gabriel, vai ser o Senhor Jesus. Eu não posso ir contra eles. Eu tenho que deixar eles falar e chorar no meu canto sozinho. Né? Então eu preciso guardar a essência da palavra. O amor ao meu irmão. A não colocar o meu irmão em vitupério. A não colocar o meu irmão em contradição. Ou então colocar envergonhar o meu irmão perante os outros irmãos. Porque a Bíblia fala, 6 coisas Deus aborrece, ele abomina. Que tem contenda entre os irmãos. Então Deus abomina contenda. Então não foi Deus que mandou falar nada. Não foi Deus. Essas coisas que estão falando de mim, não foi Deus. Então, isso é dor, isso é ira, isso é rancor, é mágoa. E eu não posso... Você acha que eu fico feliz sabendo que eles estão indo para o inferno? Eu não fico feliz não, meus irmãos. Porque segundo a palavra não entra no céu. Eu quero que esse sofrimento que eu estou sofrendo, eu gostaria que eles passassem e olhassem, e se fosse eu no lugar dele? É isso que você tem que fazer. Você tem que sempre se colocar no outro lado. Você sempre tem que se colocar no outro, no sentimento de outra pessoa. Né? Porque foi coisas absurdas que eu ouvi acerca de mim. Que não é verdade. Que não é verdade. Não tem provas para isso. Quem tem língua fala o que quer. Eu não posso aqui ficar me defendendo também. Porque a Bíblia diz que o Senhor me justifica. Quem me chamou foi o Senhor. E a minha ideia é não olhar para isso. É olhar para Jesus. Agora, como está a minha vida com Deus? Será que esses irmãos estão vendo como está a vida deles com Deus? Eu tenho que olhar para mim e dizer, peraí, eu preciso melhorar, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. É isso que eu preciso fazer. Que você em casa precisa fazer. Então, meus irmãos, a ideia é a translação. Muitas almas se perderam. Quantas almas não se perderam por causa dessa perseguição contra a minha vida? Quantas? Mas alguém pensou nisso lá atrás, antes de gravar um vídeo? Não pensaram. Alguém pensou nisso? Não pensaram. Ninguém pensou que tinha almas nas igrejas, tinha almas no canal que estava seguro através dos ensinos. Ninguém pensou nas almas. As pessoas foram lá e falaram, e o coração com o rancor mandou, e desceu. E as almas que são preciosas para Jesus? Quantas almas não saiu do canal? Quantas almas não saiu da igreja do pastor Isaías? Né? Quantas almas não saiu? Quantas almas? E elas estão na onde agora? Né? Estão prostradas, estão sentimentais, largaram Jesus. Estão indo e podem ir para o inferno. E o que ganharam? Inscritos, visualizações, Pix na conta. Então, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Os irmãos estão entendendo? Não vale a pena a gente brigar contra o nosso próximo. Não vale a pena a gente expor uma pessoa que é exemplo para o Brasil em relação ao ministério. Então a gente tem que ter sabedoria para aconselhar uma pessoa que caiu.
Quando alguém cair, por exemplo, se eu cair, qual que era? A igreja tinha que catar todos o certo, a igreja pegar todos os ministros, os obreiros e fazer a reunião. Pastor Júlio, senta aqui, nós vamos conversar. O senhor errou aqui, o senhor errou ali, com portas fechadas. Mas não. A Bíblia fala para estar em oculto. As pessoas querem jogar. Vamos lá, olha o que está acontecendo aqui. Olha aqui, gente. Olha ali, olha aí. Olha aí. Para mostrar que a obra de Deus, ela é confusa. Mas Deus não vai cobrar de mim. É como se fosse qual que leva o escândalo? O que erra, o que peca ou o que compartilha o pecado? Quem escandaliza? É o que compartilha. Porque o que peca é ele Deus. É ele Deus. Todos pecaram. Mas o que compartilha o pecado do outro transgride e traz confusão. E traz também a rebelião e o escândalo. Ai daqueles que vão escândalo. Então, o que compartilha é que peca, que erra. Porque você que está em casa já errou. Então, você blasfemou, você fez o quê, então? Quem nunca errou aí? Então, vocês, o que vocês fizeram? Vocês escandalizaram também? Escandalizaram? Não. Mas o que compartilhou você é o pecado. Eles escandalizaram. E ai daquele que viu o escândalo. Ai daquele. Né? Porque pecar, você pecou. Você acha que a irmã lá não peca? Ela peca. Você acha que ela nunca peca, meus irmãos? Quem acha que ela não peca? Quem acha? Quem acha que a irmã que está me acusando não peca? Peca. Quem acha que eles não pecam? Eles pecam. Dia e noite. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então eles pecam também. Mas, se eu pegasse o pecado deles, tá no coração, e soltasse na internet, o pecado deles seria um escândalo. Porque você, nossa, eu achava a mulher tão santa, tão de Deus, olha o pecado dela. Mas todos nós pecamos. Então, esse sofrimento que temos, né, nesse posicionamento, ele é exemplo para nós. Ele é exemplo para nós. Então, olha só o que a Bíblia fala, que o amor é tão grande, é tão tenebroso, né? Igual, por exemplo, as pessoas falam, o pastor Júlio Sancerto tem amor pelo dinheiro. Gente, quantas madrugadas eu dando ensino, quantas madrugadas, eu nunca toquei no dinheiro da igreja, agora que eu estou com o domínio, mas eu nunca tive 5 anos de ministério. Quantas madrugadas, quanto com fome com meus filhos dando ensino para vocês. Isso é amor ao dinheiro? Então, esse amor, não tenho casa para morar até hoje, não tenho uma casa para morar. Um dia eu gostaria de Deus permitir eu ficar na rua, morando embaixo do viaduto, somente com o celular, com dados móveis. Falar, gente, agora eu estou aqui na rua. Cadê meu amor e dinheiro? Que se eu aqui for mandado embora, eu estou na rua. Eu não tenho casa. Todos os pastores têm casa, eu não tenho. Então, que amor é esse ao dinheiro? Que eu não tive. Né? Uma casa para morar. Então, a questão não é essa. Então, a questão é o sofrimento que a gente passa. Porque Deus pesa a balança na justiça. Quando Deus ele vai entrar numa causa, ele pesa. Então ele está pesando a sua vida, ele está pesando a minha vida. E uma coisa interessante é que a gente tem que renunciar os tesouros do mundo. Tá? Deixa eu colocar aqui, né? Gabriela, eu vou colocar você como moderador, tá? Aí vocês veem aí o que vocês vão fazer. Então assim, ó, sofrimento de Cristo. Isaías 56, ó, diz assim, ó, olha só que interessante. Ih, gente, tá aqui só por Deus. Só por Deus. Tá aqui, ó. 56. Ó, fica vendo que interessante. Aliás, desculpa. Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, irmãs, ou pai, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá a vida eterna. Vocês estão entendendo? Terá a vida eterna. Olha que interessante. Terá a vida eterna. Terá a vida eterna. Então, olha que coisa impressionante. A vida eterna vai ser sua. Porque você deixou pai e mãe. E o sofrimento? Atos 9,16. Eu lhe mostrei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Sofrer pelo nome de Cristo. É o que vocês devem fazer. É o que vocês precisam. Só um minutinho. Vou voltar. Peraí. Aguenta aí. Então, meus irmãos, é o sofrimento. Né? É o sofrimento que vocês têm que ter. O sofrimento que vocês têm que ter. Né? Como hoje lá, o jovem Felipe,
lá tentando se matar com uma faca. Aí o que dá a minha autoridade contra os demônios? O sofrimento que eu passo. Né? Quem viu o vídeo do jovem tentando se matar? Quem já comentou lá? Então, eu vou continuar trabalhando. Quem no último dia vai abrir o livro das obras, vai ser o quê? Vai ser Jesus. Jesus que vai abrir. Eu não tenho que ficar preocupado que os irmãos inscritos na internet falam de mim. Não tenho preocupado se eles estão falando que eu faço isso, que eles estão falando. Eu tenho que preocupar no grande dia do juízo final, aonde o Senhor vai abrir, né? Vai abrir o grande livro, o livro das obras, aonde vai estar minha vida inteira exposta, aonde vai estar a minha vida totalmente exposta, vai estar ali, né? Por exemplo, agora daqui a pouco eu vou para o Instagram, vou fazer a live no Instagram daqui a pouco, orando por todos, revelando, curando. Então, meu sonho é te abraçar, o meu também, meu irmão, Deus te abençoe. Então, eu não posso olhar para isso, eu tenho que sofrer. E a Bíblia diz assim, ó, Coríntios 4:10, nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, mas vós sois fortes, vós sois úteis, mas desprezíveis. Então, gente, não tem outro jeito, é sofrer por Jesus. Né? Muita gente fala, eu sou casado até a morte. Se ela arrumar outra, ela tem adultério. Eu vou conservar isso, vou conservar. Porque é a minha originalidade é conservar aquilo que um dia eu preguei, né? Porque quando eu estava em depressão, quando a minha família separou, por exemplo, vou dar um contato para vocês interessante. Quando separou, as pessoas que vinham me ajudar foram em casa só para me ver o meu fracasso. Pessoas que eu acreditei, coloquei dentro da minha própria casa. De vez em quando orando por mim, não. Guardaram tudo aquilo. Coisas que eu estava depressivo, querendo acabar, até mesmo se matar, já falei para vocês, que eu cheguei uma hora que eu coloquei uma arma na cabeça. Mas as pessoas não viram que era um pastor passando por luta, que tinha muita coisa sobre a tua cabeça, que uma esposa tinha ido embora, que tinha perdido 3 filhos. Não. Eles vieram, achou que eu era de ferro, montaram em cima da minha própria eloquência e tentaram me degredir, né? Então, o problema maior foi esse daí. Eu fui muito forte, exatamente, Bruna. Fui muito forte. Eu ainda sou forte. Eu sou honesto, eu não quero dinheiro do povo. Eu quero que todo o dinheiro seja aplicado para as almas. Todo o dízimo de vocês, toda oferta, eu não quero dinheiro de para mim. Se vocês quiserem mandar alguém me investigar minha vida, investiga se eu pego o dinheiro para mim. Vocês que me ajudam no Pix, na conta do Bradesco. É vocês que me ajudam a comer, a beber, né? Então, quando eu passei aquela fase, quem que estava para me ajudar? Quem? Quem que olhou para mim e disse assim, Senhor, eu amo o meu pastor, eu vou lá ajudá-lo. Não. Ao contrário. Ao contrário. As pessoas vieram, me massacraram e têm raiva de mim. Por exemplo, tem aqui pessoas aqui falando mal de mim. Mas elas aqui, elas não saem daqui. Qual é o motivo dessas pessoas me odiarem tanto e estar me seguindo? Enquanto eu estou aqui pregando para vocês o amor, a jurisdição no caminho, tem uma live aberta agora falando mal de mim. É assim que funciona. A gente balança na justiça divina. A gente faz as coisas e vê qual que é a justiça verdadeira. Qual é a verdadeira justiça? O amor ou a guerra? Nesse exato momento estão ao vivo, falando de mim. Então, eu tenho que falar bem daqueles que falam mal de mim. Eu não tenho que ficar aqui rebatendo, porque você também. Não, gente, não. Jesus ensinou isso. E se eu fizer isso, ele vai me abençoar. Ele vai me abençoar. O povo que se diz cristão hoje, eles são perseguidores de vocês. Você é perseguido pelo seu pastor, pela irmã do grupo de oração, pelo o irmão que abre o culto. Nós somos perseguidos. Perseguido. Quem fala mal de mim julga a lei. Né? Então, qual o homem de Deus mais odiado que vocês já viram na internet? Qual?
Qual é o homem mais odiado no Brasil hoje? Edir Macedo ou Júlio César? Quem? Edir Macedo ou Pastor Júlio? Por quê? Por que Edir Macedo não é? Porque eu vivo pela justiça. Porque eu tenho um chamado para revolucionar uma nação. Eu tenho um chamado para revolucionar vidas como eu ganhei já e estou ganhando ainda. Uma sabedoria incrível, dons maravilhosos, poder na palavra. Quando Deus me toma, meus irmãos, chega, ninguém segura. Quando Deus me toma no altar, ninguém segura, pastor Júlio. Ninguém consegue chegar no altar de tanta glória que desce. Parece que um raio desce em cima. É muita glória. As pessoas são curadas, pegaram e tocar na minha roupa, na minha roupa. Na minha roupa as pessoas são curadas. Quantas vezes aconteceu isso? Na minha sombra, eu passar, as pessoas são curadas. Né? Então, é o poder de Deus. É o chamado de Deus para a minha vida. Né? Então, a incredulidade e a cegueira das pessoas fazem eles jogarem e um espírito mentiroso fala assim, Deus falou comigo. Deus me deu uma visão que o pastor Júlio não é homem de Deus. Mas a hora que a gente vai ver, no meio de 1000 visões, tem 700 que está falando que viu eu de branco, que viu eu no céu. Vai entender quem está falando certo. Uma criança que me vê no céu. Vocês estão entendendo? Não é só um. É várias pessoas que me viram. Igual o irmão Felipe que falou que viu eu ali pegando ele na lama. É um chamado impressionante. É um chamado surreal. Vocês viram se eu estou preocupado aqui com pessoas que saem dos inscritos? Não estou. Estou preocupado com o canal? Vocês viram preocupado com o canal? Não estou preocupado com o canal. O canal caiu. Demais. Estou preocupado? Não. Porque você que está me assistindo é uma alma. E se eu levar vocês para Jesus, para mim já está glória a Deus, aleluia. Estou feliz do mesmo jeito. Continua a mesma glória. Continua o mesmo relevante. Então você que está em casa, você precisa saber que amanhã é dia de sofrimento na sua empresa. Você tem que saber que amanhã é dia de sofrimento no teu viver, no teu habitat. Você vai ter que ser perseguido. Você vai ter que ser odiado por amor a Cristo. Então, meus irmãos, o espelho que eu deixo para vocês veio uma divisão e foi de Deus. Porque quando a irmã chegou e falou aquilo tudo ali, uns foram com elas, outros ficaram para cá. O que aconteceu com Datã e Abiram? Dividiu o reino de Deus, os divisores, os que dividem o ministério. Isso acontece. Mas graças a Deus que Deus ele colocou a sua justiça. E hoje, qual o canal que está abençoado? Nós. Nós é o canal abençoado. Por quê? Porque a gente fala de amor, fala de vida eterna. A gente só quer sair para o céu e santificar. Errou, corrigiu. Matou, para de matar. Roubou, para de roubar. Prostituiu, para de prostituir. Vocês estão entendendo? Olha a paz que a gente tem. Olha a minha voz. Minha voz está alta, está com altivez? Está falando mal de alguém? Não. Não estamos falando mal de ninguém. Estamos supondo as situações. E falando que a gente perdoa. E isso é o verdade. Tem preço que paga essa paz que vocês estão sentindo, ouvindo essa live? Não tem preço. Não tem preço que paga isso. É um tempo que você senta no frente do seu telefone, do seu computador, sua TV, e você sente paz. Você sente as instruções de um homem de Deus. Que dizendo que é para você começar a perdoar as pessoas e saber sofrer por amor a Cristo. E é isso que faz você ser diferente. É isso que faz vocês acreditar no mundo melhor. Interagir com pessoas que precisam do abraço de vocês, que precisam de vocês nessa terra. O mundo, meus irmãos, a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. E nós precisamos dar valor à vida. A vida com Cristo. Porque se vocês morrerem amanhã, acabou. Como eu falei no começo do vídeo. O que eu falei no começo do vídeo? O que eu disse no começo do vídeo? O começo do vídeo, aquele jovem indo para o inferno. Aquele jovem indo para o inferno e vendo as almas gritando. E depois ele entra no céu. Tá bom? Então, pensa bem na alma de vocês. Pensa bem na salvação de vocês. Pensa bem, meus irmãos. Pensa bem. O que vocês querem para a vida de vocês? O que vocês querem? Né? O que vocês querem? Hein, meus irmãos?
que vocês querem? Espancado, odiado, perseguido? É normalização. É fato que o servo de Deus vai ser. Porque, meus irmãos, a ideia, quando alguém fala mal de você na internet, uma pessoa que não tem uma mente aberta, ela fica com raiva de você, ela quer te pegar. Você junta mais ira com pessoas para aquilo acontecer. E quem tem me protegido? Não é a facção criminosa, não. Quem tem me protegido é Jesus. Ele tem me protegido. Ele tem feito isso. Então, quanto mais você fala mal de alguém, mais acarreta problemas para que você seja mal visto, mal reconhecido, né? Então, o que devemos fazer para reintegrar a nossa vida ao sofrimento é somente em oração, né? Cuidar da vida das pessoas, né? Por exemplo, o irmão está falando, pastor Júlio, estou afastado, o que eu faço? Olha que tristeza. A pessoa não consegue voltar. E aí ele diz, é quase impossível que volte à origem do estado normal, né? Então, vocês que estão em casa, o que vocês estão passando? Estão sofrendo por Jesus? Estão padecendo por Ele? Padeçam, sofram. Mesmo ainda que seja difícil passar pelo processo da humilhação, porque você vai ser humilhado, como eu estou sendo também. Eu estou sendo humilhado. Estão me jogando na lama. Estão falando coisas terríveis, que às vezes a gente olha assim, a gente tem que ter muito caráter de abrir a câmera e fazer uma live. Porque a gente sabe a confiança que a gente tem. A gente sabe o Deus que a gente serve. Sabe o Deus que te chamou. Né? Tá? O Deus que te chamou. O Deus que te chamou. Você reconhece isso. Você reconhece isso. As pessoas não vêem os dois lados da moeda. Quando alguém te ataca, eles vão ver só um lado. Os dois, eles não vão observar. Ele vai ouvir um só. De um, ele fecha a máscara e tchau, e anula. É como Bolsonaro e Lula. As pessoas que votaram no Lula não viram o discurso do Bolsonaro. A intenção. As pessoas que votaram no Bolsonaro também não viram. E assim vira. Vamos ver, analisa as duas partes. E aí você tira um consenso comum. E aí você vai ver quem está falando a verdade e por que eu devo estar ali e por que eu não devo estar aqui. Mas não. Falou mal, as pessoas abraçam. Por quê? Por que na minha clínica, eu tenho ela há 5 anos, nunca teve bastante vídeo. André Carpano nunca colocou minha clínica lá. Essas pessoas que falam mal de mim nunca colocou a minha clínica nos canais deles. Por quê? Porque, meus irmãos, são pessoas más. Elas não querem, elas são contra a luz e contra a justiça. Porque são boas obras. São boas obras. Mas o erro, se achar um erro, é tempo de alegria, é tempo de churrasco. Então, compartilhar quando a gente resgata alguém, compartilhar quando a gente prega, compartilhar quando Deus opera milagres, ninguém faz isso. Põe pastor, falso profeta, opera um milagre. Ninguém põe, mesmo se colocasse assim seria bom. Mas não. É isso que eu falo para vocês, porque o mundo ama a injustiça. E pela injustiça, eles não querem dar ouvido à verdade. A Bíblia diz que é um comichão nos seus ouvidos. Então, meus irmãos, sejam fortes. Saiba que tem um livro de 7 selos. João viu, existe a cidade santa. E ela existe. E tem pessoas lá. Então, o juízo final está chegando. Deus vai cobrar de mim, meus irmãos. Fique em paz. O Senhor, de Deus eu não vou esconder. Não adianta. Deus vai me pegar se eu tiver com engano. Deus vai me pegar. Gente, não adianta. Eu não consigo, eu posso esconder da irmã Cleide, posso esconder de vocês, posso esconder de todo mundo, mas de Deus eu não escondo. Ele vai me pegar. No juízo final, tudo que está encoberto será revelado. E eles também, vocês também. Então por que antecipar o julgamento? Não tem porquê. De Deus não esconde nada. A Bíblia diz que se subir ao céu, lá tu está. Se descer, lá tu está. Ele vê todas as coisas. Não tem como esconder do Senhor. Então, fiquem firmes, né? Pega vocês que são jovens, evita o pecado da morte, sofram
Padeçam pela sã doutrina. Vocês, mulheres, usam sim a saia longa. Deixe vocês um corpo aperfeiçoado na doutrina, né? Na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. E a santificação. E é uma coisa que vocês não veem. Eles dizem, tem que ter santificação. Santificação. Senão não entra no céu. Mas a Bíblia fala, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos primeiro. Ele não falou de santificação primeiro. Então, usando de santidade. Muito santa. Então, seguir a paz com todos. Eles esquecem do versículo. Eles esquecem desse versículo. Mas não tem paz. É as duas. A paz com todos e a santificação. Eles estão fazendo isso? Não estão. Não estão a paz com todos. Né? Então, essa santarrice, né, que vem dessa má santidade, corrompe eles mesmos. O que a Bíblia está dizendo? Seguir a paz com todos. Vou repetir, seguir a paz com todos. Está tendo paz? Não. Está tendo guerra. Depois a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas se eu dar recado para eles, eles não vão aceitar. Porque dias de guerra. Você acha que eles vão aceitar essa palavra? Não vão aceitar. Não vão. Não vão. Vão ficar contra a palavra. Eles estão contra a palavra. Eles não estão tendo paz. Não estão praticando. Não entram no céu. Não vão ver a Deus. Seguir a paz com todos. Com todos. Não falou menos o pastor Júlio, não. Com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? É isso. É isso que a gente pede. Seguir a paz com todos. É o que vocês têm que ter. Amém? Então é pela palavra que vocês vão tirar. Não é pelas que a pessoa fala. É pela palavra. É pela palavra, não é pelo que a pessoa fala. Então, usam de benefício a vocês a presença do Espírito Santo. Né? Usam essa autoridade. Pastor defamando outro pastor. Você acha que um homem que se julga pastor, está na internet me defamando, é pastor? Não é pastor, gente. É lobo salteador. Que era para estar fazendo visitas. Que era para estar orando pela minha vida. Que era para estar ganhando almas. Então, olha a diferença. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com o que está acontecendo hoje. Tá? E Deus vai me exaltar de uma forma gloriosa. E quando Deus me exaltar lá em cima, eles vão olhar, vou olhar para baixo e vou dizer assim, tá vendo? Adianta lutar contra um homem de Deus? Adianta vocês tentar matar aquilo que Deus exaltou? É o que eu vou ter que falar para eles. É o que eu vou ter que falar para eles. Quando o Espírito Santo me levanta lá em cima. Porque ele está vendo, essa moedura não é por acaso. Aí quando Deus colocar lá o ministério novamente, lotado de pessoas, curas, milagres, vão olhar e vão dizer, ué, olha lá o pastor que bebe cerveja, olha lá o pastor que só pensa em dinheiro, olha o absurdo que falaram. Olha o pastor que sai com travesti, olha o pastor que faz isso, vão falando, e eu estou aqui ganhando almas, e levando as pessoas para o céu, né? Para o céu. Né? Então, se eu nos vídeos antigos era mais grosso e mais rígido, hoje eu ganhei experiência. Para que ser grosso e rígido? Se eu tiver a paz com meu irmão, eu não tenho nada. Então, que Deus abençoe vocês. Fique com essa palavra, meus irmãos. E parem de me pedir perdão, que já é todo mundo perdoado. Tá? Parabéns às pessoas que voltaram para o canal. Vocês compartilhem, dê o like em cada vídeo, para que a gente possa alcançar o maior número de almas. Gente, se vocês quiserem continuar ofertando, dizimando, dando conta da igreja, tá bom? Vou deixar tudo no canal do Luciano, nas mãos do Luciano, para que o Luciano governe tudo isso, para que eu não tenha parte com essas coisas mais. Que Deus abençoe
vos fortaleça na presença do Espírito Santo e vos dê todo o domínio, toda a atenção, toda a paz que vocês necessitam para essa última caminhada, que é o arrebatamento da igreja, que é o tempo do arrebatamento da igreja. A igreja precisa voltar. A igreja necessita voltar. E eu sei, meus irmãos, que o fim está próximo. Jesus irá voltar e vai julgar todos os povos, línguas e nações. Tudo vai acabar. Filho vai ficar, carro vai ficar, tudo vai ficar para trás. Não brincam com a salvação de vocês. E vocês que estão falando que eu sou um homem perigoso, gente, não sou um homem perigoso. Não estou aqui para matar vidas. Tá bom? Tá? Que Deus abençoe e que Jesus possa abraçar vocês nessa noite. Que Jesus possa consolar vocês, dar força para que vocês continuem sendo fortes, porque a terra vive nos seus últimos minutos. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento e logo, logo estaremos na transição da Nova Jerusalém, que é o dia de redenção dos povos. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe de uma forma muito gloriosa, tá? E que Deus possa consolar vocês, né? Como tem um hino assim, ó. Tem um hino que fala sobre, aqui no YouTube, tem um hino muito lindo que fala sobre a redenção, né? Então a redenção de Jerusalém, né? O tempo da redenção. E eu fico tão feliz de saber que, né, o próprio Deus, né? Tem um hino de Davi César, né? Que ele fala, não estou aqui para ser reconhecido por ninguém, mas que faça com a sua glória que eles reconheçam a ti, que diminua eu, mas para que tu cresça, Senhor. É o que Deus está esperando nós fazermos, né? Eu vou ler o que está escrito em João 8:32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, Deus é santo, e eu tenho certeza, meus irmãos, que o grande dia, né, que nós vamos ver, né, vai chegar um dia da condenação. E eu espero que esse dia, meus irmãos, não nos pegue de surpresa. Porque se somos condenados, a gente não sai mais do inferno. Mas existe um céu onde nós vamos ver as pessoas que foram embora. E essas pessoas que um dia, né, fizeram a obra de Deus, mulheres, crianças que deixaram a sua própria vida por amor a Jesus, colocaram o amor acima de tudo e deram uma paz e uma confiança muito grande. Saudade que tem a lembrança daqueles que já partiam para Deus. Mas nós temos uma viva esperança de vê-los novamente lá no céu. Lá verei, meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Abraão, e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as... Então, meus irmãos, nesse dia vai acabar tudo. Ó, amigo Paulo, lá verei Pedro, Tiago e João. Mas eu quero ver o meu mestre e amá-lo de
todo meu coração. Lá verei, meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Então, tudo vai acabar. Tudo vai acabar, igreja. Tudo vai acabar. Então, olha que lindo, meus irmãos. Imagina você, meus irmãos. Você lembrando que tudo passou, que tudo acabou. Irmãos, as pessoas podem falar o que quiser, mas olha esse canal que fala de vida eterna. Não um canal que fala de desvio de conduta. Não tem como nós sermos falsos. Estamos falando de uma verdade do inferno que é real, de um lugar de tormento, de um lugar onde pessoas vão sofrer para sempre, pessoas vão gritar para sempre, meus irmãos. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena, meus irmãos, não vale a pena. O inferno, a realidade que assusta, a realidade que assombra, a realidade do inferno, com essa realidade. Para te ajudar a entender um pouco o que é a realidade do inferno, imagine ser julgado em uma fornalha de fogo, onde sua dor é muito maior do que a causada por tocar acidentalmente uma brasa em chamas, pois o calor é mais intenso. Imagine também permanecer ali por um quarto de hora, em puro fogo, o tempo todo, com o uso de seus 5 sentidos. Quão desesperado você ficaria se soubesse que tem que aturar isso por Desesperado todo você século, ficaria. que Fala depois para de mim, milhões irmãos. de séculos, seu tormento não está mais perto do fim do que estava no início. No inferno, haverá diferentes graus de punição determinados para cada ser humano. E o servo que soube a Não vontade do seu compensa. Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com Não poucos compensa. açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Até o que foi dado será tirado. Jesus no Evangelho de Mateus afirma: Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, o que adianta ganhar inscritos no YouTube? O que adianta falar mal do teu irmão agora? Tá tudo, isso aí, vamos acabar com ele. Mas e quando sair do corpo? Irmãos, essa é a reflexão. Amo vocês. Muito obrigado pelo carinho. Quero que vocês comentem e compartilhem essa live. E vou estar indo agora para o Instagram. Vocês que é do Instagram, hein? Ao vivo, hein? Vou chamar vocês ao vivo. E nós vamos estar em câmera, igual aconteceu hoje com o Felipe. Hoje encontrei uma menina que era minha... Lembra que vocês falei para vocês do Leviatã, que nós descemos no oceano? A menina apareceu no Instagram, eu vou postar para vocês verem. Muito forte, né? A Vanderléia, que ela foi a minha ovelha na Deus e Amor, né? Ela comentou lá, quem investiu no Instagram, estou indo agora para o Instagram, tá certo? E lá orar com o povo, falar um pouquinho de Jesus para eles e também já chamar eles ao vivo para orar por todos vocês, tá certo? Muito obrigado, JC, o Instagram é Júlio César Santos, né? 7008, né? O Instagram lá, vamos estar lá agora, tá? Hoje foi 150 pessoas ao vivo, foi muito bom. Para o Instagram é muita coisa e estaremos indo lá agora. Que Deus abençoe, um abraço, tá? E vou postar, quem quer que eu posto o vídeo da menina falando que ela foi ao Leviatã no arrebatamento. Muito interessante. A irmã Vanderléia, ela vai estar falando um pouquinho, né, do que ela viu lá, o que ela aconteceu. Eu vou postar para vocês que não acompanham no Instagram. Um abraço, que Deus abençoe.
Um abraço, fica na paz, e cuidar mais de alma, que é o meu objetivo. A paz do Senhor, fica com Deus. Deus abençoe a todos.